Coloca eu, Senhor. Por quê? Porque se eu estiver lá e vou falar para todo mundo, eu sou crente, e as pessoas vão falar, puxa, Deus seja louvado. Quem sabe eu dou a sorte de não ter mais nenhum evangélico entre os 50 mil concorrentes para fazer a mesma oração. Para Deus não tem muito trabalho de escolher quem Ele vai honrar. E o pior é que quando alguém é abençoado e você não, você fala, por que Deus honrou você e não honrou a mim? Ah, não sei, azar o seu, Ele me honrou. É engraçado isso. Aliás, quando você vê alguém que tentou alguma coisa e deu certo, você tentou e não deu certo, você fica preocupado que Deus não te honrou. Sabe quando nós começamos a igreja? Isso bateu meio atravessado. Eu não preguei sobre isso antes, que a gente vai formando a ideia. Eu tinha uma ideia de que não era muito por aí, mas eu não tinha ideia de como era perfeitamente. Mas alguém me disse assim, Zé, eu oro muito por você, viu? Olha a igreja, não tinha nem nome a igreja ainda. Vai dar muito certo, Deus vai te honrar. Eu não sabia explicar o porquê, mas eu não estava preocupado se Deus iria honrar a mim. Porque senão, todos vocês que estão aqui seriam apenas parte de um jogo. E eu estaria muito preocupado que tivesse cada vez mais, porque as fotografias ou o site, ou agora que a gente está filmando e você vai poder em breve ver as imagens, quem só ouvia a minha voz e quer ver, né? Ai, meu Deus do céu. Deus vai me honrar com essa câmera. Como se toda a igreja servisse para cobrir o meu ego. Para cobrir o meu ego, para provar para alguém que seria envergonhado que eu dei certo. Esse é um sentimento muito pobre, muito miserável. Cuidado, pode ser que você queira que o teu filho seja isso ou aquilo, ou doutor, só para honrar você. Pode ser que você queira que a tua mulher ou o teu marido seja assim ou assado para você ser honrado. Na verdade, você não se preocupa com aquela pessoa. Eu acho tão interessante isso, irmão. Desculpe o que eu vou dizer, eu tento falar as coisas isento, é difícil. Mas você já deve ter presenciado situações onde a gente vai orar pela pessoa que está enferma e aparece alguém no meio do culto com uma enfermidade muito ruim e muitas pessoas estão ali orando, até depois tentam fazer aquela pessoa realmente andar e mostrar que... eu acho interessante, isso não tem nada de errado, nós devemos mesmo ter compaixão e orar. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é o fato de não acontecer o milagre naquele momento e aquela pessoa não ser curada, ou não levantar da cadeira de roda, ou não largar a muleta naquele momento, ou se não for um propósito de Deus, se não cabe a mim nem a você, só cabe a Deus. O fato de que ela não vai à frente, ela não vai dar testemunho, e talvez a gente nunca mais saiba nem onde ela mora, nem porque ela veio. Porque na verdade, se nós estivéssemos interessados mesmo no problema que ela tem, mesmo que ela não fosse curada, eu ia querer saber onde ela mora, que tratamento ela faz, porque nós podemos ajudá-la a ir ao médico, ajudá-la com os remédios, e de alguma forma supri-la se ela não estiver trabalhando, porque esse é o nosso amor. O nosso interesse por ela não é o fato dele ter sido curado ou ter tido um testemunho para dar, porque aquele testemunho vai nos honrar, e vai dizer que a nossa igreja tem poder ou faz alguma coisa, e isso é muito perigoso, porque talvez nós estejamos orando e desejando o bem para alguém, não porque nós o amamos, mas porque o testemunho dele vai honrar a nós. E esse é um caminho muito perigoso. E talvez nós até façamos o bem para alguém, para usar aquilo como propaganda nossa mesmo. Para que alguém diga, puxa, fulano é muito bom, para sermos citados em algum lugar. E Jesus nunca fez nada para que a honra recaísse sobre ele, mas para que a glória fosse dada a Deus, apesar dele ser Deus. Ali há uma ambiguidade muito interessante, porque Jesus era o Filho de Deus na terra. Mas não era uma disputa pessoal. Ao mesmo passo também, que eu não acho que Deus e o diabo ficam fazendo uma competição. Eu não acredito nisso. Tipo, o diabo, porque tem um filho do diabo na terra, e o cara faz lá os seus trabalhos, seja lá o que for, e ele tem um bom carro, uma boa casa, ou tem o dinheiro que eu vou orar e dizer, Senhor,
dá a mesma coisa para mim, para provar aos filhos do diabo que os filhos de Deus também têm. E Deus fala, isso, eu estava esperando alguém que cresce, porque ele tem 3 a mais. Quem? Mais 3 aqui, ó. Vou abençoar você e você. Aí Deus vai falar com o diabo, tá vendo? Eu também coloquei bênção nos meus filhos, tá? E nós aqui na terra, E na nossa proposta, então, Senhor, me coloque em primeiro, porque aí o Senhor vai ganhar ponto contra o diabo. E Deus fica, puxa, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu fui abençoado, ou quantas vezes, através do próprio ministério que Deus dá a cada um de nós, eu posso ter abençoado, falado, pregado ou cantado, sem me preocupar se a glória estava em Deus, ou interessado em que estivesse em mim, e com uma excelente desculpa, não, se Deus me honrar, a glória é dele, super conveniente, para aquele que quer ter honra na sua própria carne, porque Jesus, diz o texto, não fez caso da desonra. Não tinha problema para Jesus estar em desonra. É interessante isso. Salmo 119, 5 e 6. Vamos ler alguns textos rapidinho aqui. Salmo 119, 5 e 6. Vamos lá? Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Essa é a minha honra, Senhor. Eu não vou ter vergonha se eu cumprir a tua palavra. Não vai ter problema na minha vida. Olha que interessante, Jeremias 6,15. Vamos em outro texto. Jeremias 6,15. Aliás, dá uma olhadinha no texto quando você lê na sua Bíblia, Jeremias 6,15. O que diz o título desse capítulo, que a gente não está lendo o capítulo inteiro. Vamos lá? Hoje nós estamos com um pequeno probleminha com o computador, né? Não? Está aí? Serão envergonhados, porque lá dizia, o título desse capítulo aí, está escrito assim que a desonra e a vergonha do povo está ligado ao seu pecado. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Não tem vergonha de pecar, então serão envergonhados. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. A desonra e a vergonha viria ligada ao pecado.